E o caso Mellin, Márcios Mellin, vocês se lembram desse caso com esse ator da Rede Globo, que foi acusado, né, de... Não posso falar, senão o YouTube vai me gongar. Parece que teve reviravolta nesse caso, gente, e é isso que a gente vai ver. Desculpa aí que eu tô de roupão, porque tá muito frio aqui na minha cidade. Vocês não imaginam o frio que está na minha cidade. Então, né, eu botei um roupãozinho, porque habla sério, né, gente? Mas se você é novo aqui no canal, está chegando aqui no canal, muito prazer, eu sou a Paty, bem-vindo aos meus reacts, tá? Eu faço reação aí de tudo que tá acontecendo na internet, tanto de youtuber quanto de gente global. Tudo aí que tá circulando na internet, eu venho e trago o react aqui pra vocês, ok? Então vambora para mais um react e vamos ver o desdobramento desse caso do Mellin, o que está acontecendo. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo com quem você quiser, pega na minha mão e vamos para a nossa fofoca. Ok, vamos lá. Quem vai contar pra gente eu não adivinho e vamos ver que babado é esse que tá rolando. Lembrar daquele caso envolvendo Márcios Mellin, não é? Pois é, ele voltou agora e com atualizações que podem mudar completamente a forma como muita gente enxerga essa história. Depois de anos de acusações, exposição e uma carreira praticamente destruída, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu absolver Mellin de 2 acusações de assédio sexual. E ele ainda apareceu num vídeo se pronunciando sobre tudo isso. Só que calma, isso não significa que o caso acabou, porque no meio disso tudo tem mensagens vazadas, versões que não batem, processos arquivados, outros casos que continuam rolando e uma dúvida que continua no ar. Afinal, o que é verdade nessa história toda? Será que a gente viu a queda de um culpado ou de alguém que pode ter sido julgado cedo demais? Nesse vídeo eu vou te mostrar toda a linha do tempo, tudo desse caso, da denúncia da Dani Calabresa até as novas decisões da justiça que trouxeram de volta esse caso na mídia. Eu sou o Marcelo Milos, depois da vinheta eu te conto. Márcios Mellin, carioca, 54 anos, ator, humorista, escritor, redator, comediante, roteirista e dublador. Em 2018 ele era um dos nomes mais fortes da TV Globo, tanto que ele chegou a assumir o comando do departamento de humor. E quem não lembra dele ao lado de Leandro Hassum com a dupla Os Caras de Pau. O cartão graças à tecnologia. Agora é só pagar o carnê. Senhora, então ó, a gente quer pagar esse carnê. Pagar o... Do jeito. Peraí. Só um momento que eu tô passando o carnê. Já Dani Calabresa, paulista de 44 anos, é humorista, roteirista, apresentadora. Ela também acumulou vários trabalhos na TV e foi uma das pioneiras entre as mulheres no stand-up. Bom, os dois estão no centro dessa polêmica que começou lá em dezembro de 2019, quando Dani denunciou o humorista por assédio sexual ao compliance da TV Globo. E a partir dali começou uma longa disputa judicial. O caso, na verdade, teria acontecido bem antes de tudo vir à tona. Um dos pontos citados foi que, em 2018, Márcios Mellin virou o gestor do humor da Globo. E Dani afirmou que ele usava essa posição para intimidar atrizes. Segundo ela, ele buscava ter um certo controle sobre as meninas, passando aquela sensação de você me deve algo, sabe? Bom, mas o episódio mais comentado teria acontecido em 2017, durante uma festa do elenco do Zorra Total em um bar no Rio de Janeiro. Nessa ocasião, ele teria tentado beijar Dani à força, chegando a imobilizá-la por um momento. Pior, ainda teria exposto as partes íntimas. Absurdo, né? Dias depois, a Dani estaria ensaiando com uma colega quando Mellin a teria imitado, debochando do pedido para ele parar com o assédio e dizendo: não, eu não tenho culpa do que aconteceu lá no bar. Quem mandou você estar muito gostosa? Aí o Márcios Mellin, chegou e começou a imitar a Calabresa. Ai, para. E olha a frase que ele soltou. Vocês não vão acreditar, Gotino, Lombardi, Judite. Eu não tenho culpa do que aconteceu lá no bar. Eu não tenho culpa. Quem mandou você estar
muito gostosa. Isso tudo saiu lá na revista. Bom, as mulheres que acusaram Márcio Smelling também relataram que no momento acabavam tratando aquilo como uma espécie de brincadeira, mas depois percebiam o quão grave era a situação. Só que mesmo assim não reagiam, justamente por ele ser o chefe e pelo medo disso acabar impactando o trabalho delas. Não, veja bem, o que eu tô questionando é, a Luciana Frigolente, quando ela alega assim, ele me perguntou se tudo bem e como ele era meu chefe eu não falei tudo bem. Não. Aí você tá agindo de má fé porque você está partindo do pressuposto que você tinha comigo uma intimidade de chefe. E ela tinha intimidade, mesmo como chefe. Mas vamos supor que como amigo para dizer assim, posso te falar numa boa? Não tô feliz com essa solução. Ela tinha como teve em 500 outros casos. 500 outros casos. Então assim, ela escolheu um caso para dizer assim, aqui eu não consegui falar. Na justiça ela fala isso. E é assim, eu sabia desde essa época que ele estava agindo errado. Aí a pessoa fala assim, mas e aí você não falou com ele? Se você sabia desde essa época que ele estava agindo errado? Fala assim, não, porque ele era meu chefe. Mas aí 2 meses depois você chama ele para viajar com você e essa conversa não acontece? Entendeu? Então é dizer assim, é óbvio que ela está dizendo, isso não existia na época, ela está dizendo hoje que sabia uma coisa daquela época, ou que naquela época não tinha ficado satisfeita, mas que não falou porque eu era chefe, porque é a carta que ela tem. Eu não podia contrariar meu chefe. Quando o nosso dia a dia prova exatamente o contrário. Em 2020, não sei se vocês lembram, esse caso tomou uma proporção gigantesca. E com isso surgiram outras atrizes e testemunhas reforçando as denúncias contra Márcio Smelling. Ele passou a ser acusado de assédio sexual e moral e saiu de um dos nomes mais fortes da maior emissora do país para alguém totalmente rejeitado. Vieram várias entrevistas e em uma delas, Dani Calabresa afirmou que Smelling também teria o hábito de contracenar encostando o jubileu ereto em atrizes ou tentando forçar a língua em beijos que deveriam ser apenas técnicos. Trabalhando com tremedeira, que ele se aproveita das brincadeiras pra brincar ereto, que ele pega de verdade, ele tenta enfiar a língua de verdade, não é selinho, não é piada, não é brincadeira. E eu tudo em cena ou fora do... Fora, mas no ambiente de trabalho, ali no corredor, no camarim, onde a gente se encontrava. E falei com ela, e eu tinha tanto medo da imprensa, porque a gente passou uma situação de divórcio tão dolorida, a nossa vida já virou um circo na imprensa, né? Então, vazaram informações e tem especulação e exposição que é tão ruim, que eu pensei, eu não quero passar isso de novo. Então, se eu falo isso, vai virar isso. Então, eu segurei até quase explodir, porque eu não queria que fosse pra imprensa. Fora outros relatos. Nos anos 90 eu fiz um clipe de um cantor famoso que eu apareço de peito de fora. Não é mais o mesmo peito, nem procurem, não tem um trabalho que eu já alterei. Ele pegou esse clipe e juntou todos os homens da redação e botou o clipe na TV grande. E pausava cada vez que aparecia o meu peito. No dia seguinte eu cheguei pra trabalhar, eu não era mais uma autora, eu era um pedaço de carne. Os olhares eram outros, sabe? E aquilo me fez muito mal, me jogou num lugar muito ruim. E a partir dali eu tive que realmente me esforçar pra impor a minha voz, impor a minha palavra. Ele diz que eu falo grosso, eu falo, sou contralto. Eu sou uma mulher que tem ideias e que apresenta as minhas ideias e luto por elas. Até Marcelo Adnet, que foi marido da Dani Calabresa até 2017, também participou de entrevistas sobre o assunto. Olha, eu não sabia, e se alguém me convocar algum dia para qualquer tipo de esclarecimento, claro que sim, eu não tenho nada a esconder, nem nada disso, e assim, eu sou um cara muito distante das relações empresariais, muito distante das decisões executivas. Eu nunca ocupei um cargo executivo e nunca quis uma vida executiva, né? Como o Márcio estava tocando a atividade dele muito baseada numa vida executiva, além da vida de ator. Então eu não estive, eu estive muito com ele em cena nos últimos anos, mas não estive muito presencialmente junto. Então isso é um assunto que é para ser resolvido não por um ator. Eu não tenho esse poder de justiça ou de instituição, de tomar uma decisão tão importante e tão delicada também, né? Então eu sinto que se eu falar qualquer coisa, emitir qualquer coisa, eu vou ser leviano, porque não é uma questão de opinião ou de gosto, né? É uma questão, eu acho, mais séria. Já Smelling, na época, afirmou que provaria sua inocência e disse que não tinha poder para tentar coagir colegas de trabalho dessa forma. Mesmo como diretor de humor, eu nunca avaliei um ator. Todas as avaliações de ator eram feitas pelos diretores artísticos, diretores de set, os que estavam no dia a dia com aqueles atores. Então, o que determina o salário de um ator, o que determina o futuro de um ator na casa, que é a avaliação que os diretores fazem dele, eu nunca fiz. O caso ficou nesse vai e vem até que Márcio Smelling compartilhou em 2022 conversas com Dani Calabresa, nas quais ela aparecia bem à vontade com ele. 27 de novembro de 2016. Obrigada. Você me trouxe pra trabalhar, mas você não tem ideia de como eu sou feliz no Zorra. 2 anos de um trabalho feliz demais. Obrigada.
Márcios responde em seguida. Meu amor, eu que agradeço a confiança. Fico feliz demais com a sua indicação. Tá só começando. Vamos juntos. Ele também contou que quem entrou com o processo, na verdade, tinha sido ele. Por que um advogado vem a público acusar uma pessoa, destruir a honra de uma pessoa de forma tão vil, leviana, sem um processo jurídico, sem uma causa? E muita gente não percebe que isso está acontecendo. Muita gente acha que eu estou sendo acusado e processado na justiça. E não. Quem começou o processo judicial fui eu. Foram os meus advogados que tiveram que interpelar a Dani Calabresa e representar contra a advogada. Márcios Melling rebateu as acusações sobre aquela festa e chegou a divulgar mensagens e áudios de Dani Calabresa naquele dia. Com uma das mãos, ela imobilizou os braços da atriz. Com a outra, puxou a cabeça dela para forçar um beijo. Assustada, Calabresa cerrou os lábios e virou o pescoço, mas Melling conseguiu lamber o rosto dela. Em seguida, tirou o pênis para fora da calça. Enquanto a atriz tentava soltar os braços e escapar da situação, acabou encostando a mão e quadris no pênis de Melling. Ao reencontrar os colegas do salão, Calabresa teve uma crise de choro. Os atores Luiz Miranda e Jorge Salma ofereceram a ela um copo d'água e confortaram a amiga. Essa é uma descrição de um assediador. Você conhece isso? Não, isso não aconteceu. Se isso tivesse acontecido, Cabrina, a festa teria acabado. Acabava a festa. O que existe de verdade nessa descrição dos fatos? A gente brincou, todo mundo brincou no palco, até aí tudo bem. Agora, depois, isso aí, do banheiro, isso nunca aconteceu. O banheiro, ele dá de frente pra pista de dança. Primeiro, qualquer coisa que acontecesse ali seria visto da pista de dança. Segundo, que se eu fizesse isso aí, a festa tinha acabado. Uma pessoa sai correndo, chorando. É acolhida por 2 atores, tá? Que oferecem um copo d'água. A festa teria acabado. Se você olhar o grupo do Zorra no dia seguinte, o grupo dos atores, no dia seguinte, todos estão apenas comemorando o que aconteceu na festa, inclusive a Dani. Dani havia dito que mantinha contato com ele para preservar o emprego, mas Márcios Melling afirmou que ela sempre o procurou e as mensagens indicavam isso. De repente, o caso começou a ganhar outra leitura, já que a versão da Dani não parecia bater exatamente com o que ela vinha dizendo. Ela pode ter passado 2 anos disfarçando. Pode, isso existe. Veja bem, Você reconhece que isso pode ter acontecido? Isso não aconteceu, eu vou dizer por quê. Mas eu reconheço que isso pode acontecer na vida, em outros casos. Por quê? Porque a causa feminista é uma causa nobre, é uma causa importante, e é verdade que existem mulheres que ficam acuadas, coagidas, e que têm que tentar manter com seus superiores uma relação ali respeitosa, porque dependem daquele emprego. Isso acontece na vida. Nesse caso, não era uma pessoa tentando manter um emprego, porque ela não passou 2 anos só reagindo a mensagens minhas. Ela era uma pessoa que durante 2 anos me procurava com a intimidade que nós tínhamos, tanto para relações pessoais quanto profissionais. Ela me procurava para resolver problemas que ela podia falar com a direção, que ela podia falar com os autores. Se era uma pessoa que estava com medo de mim, com medo de um abusador, achando que eu tinha tido alguma atitude errada com ela não precisava me procurar. Ela tinha tanto a direção da Globo, quanto a direção do programa, os autores do programa, os redatores finais do programa, mas tudo, para absolutamente tudo, nesses 2 anos, ela me procurava. E Márcios Melling não falou só da Dani Calabresa. O cara resolveu abrir o jogo e partir para a defesa. Lembrando que a essa altura a carreira dele já estava praticamente destruída por conta de toda a repercussão do caso de anos antes. Tem mensagem da Georgina para mim dizendo assim: a gente foi gravar o Faustão, em São Paulo. Aí ela me manda mensagem dizendo assim: você vai voltar pro Rio, pro aniversário de fulano? Porque eu vou ficar em São Paulo. Aí eu falo: não, eu vou voltar pro Rio. Ela: então eu vou voltar também. E se fosse o contrário, você fala assim: pô, o cara tá dizendo pra mulher, eu vou ficar, você fica? Não, eu vou voltar, então eu vou voltar também. Se fosse o contrário, é sério. Quer dizer que isso é uma insistência. Pô, até, né? Aí ela muda o voo e volta, não vou o quê? E o mais estranho é que Dani Calabresa só teria acusado Márcios Melling depois de um desentendimento em 2019. É uma relação de absoluta intimidade por 2 anos, até o desentendimento de maio de 2019. No desentendimento profissional em que ela sai do programa, eu passo a ser a pior pessoa do mundo e sou acusado de coisas que eu nunca fiz. E Maria Clara Guedes, que é a pessoa que ela mais agradece por tudo, confessa que só soube de tudo a partir de maio de 2019. Essa linha do tempo é muito importante. Uma pessoa que foi abusada em 2017 só se toca que foi abusada em 2019 depois que é tirada de um programa. Enfim, voltando um pouco no tempo, em agosto de 2020, pouco depois do início das investigações internas, Márcios foi afastado da TV Globo, mas sem explicarem claramente o motivo. Já em 2022, eu me lembro desse caso, me lembro que deu uma baita repercussão e que muita gente ficou, claro, contra ele, com razão, né, com tudo que estava acontecendo, tudo que estava aparecendo na mídia, enfim. E agora, assim, ó, pensando mais friamente no assunto, será que ela não armou, gente? Vai saber, né? Vamos ver o que tá acontecendo de reviravolta. Por que ele foi absolvido, o que aconteceu, como é que foi, entendeu? Que tá enrolado esse caso. Eu acho assim que tá muito enrolado esse caso.
a emissora afirmou que a saída aconteceu porque a postura dele não estava alinhada com os valores da empresa. Só que ele também rebateu isso. Porque ainda estava devido do outro. Eu saí com todos os meus direitos, todo acordo, com a minha carteira de trabalho limpa. E quando eu perguntei para eles na época, qual é a prova que eu tenho, então, que não houve assédio? Qual é a prova que eu tenho de que vocês viram que isso não se sustenta? Porque me foi dito o seguinte, eu fui muito preocupado com a questão das provas. Essas pessoas saíram com comunicados claros de que elas tinham errado. Na visão da TV Globo, não estou julgando se a Globo está certa ou está errada. Eu quero dizer o seguinte, teve gente que saiu com o editorial do Jornal Nacional, teve gente que saiu com nota do jornalismo, teve gente que saiu com nota do esporte, teve gente que saiu com comunicado ao vivo. Eu saí elogiado, com todos os meus direitos e com um acordo. Em 3 de agosto do ano passado, a queixa-crime feita por Dani Calabresa contra Márcio Smelling foi arquivada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, e ele ainda comentou isso nas redes sociais na época. Márcio seguiu negando as acusações e tentando limpar a sua imagem, mas o estrago já era grande. É aquilo, né? Quando o escândalo explode, a repercussão é enorme, e quando existe a possibilidade do acusado ser inocente, a imprensa quase que nem dá o mesmo espaço. Além das matérias que continuaram surgindo e das versões mudando o tempo todo, Márcio chegou a ser investigado em um inquérito policial e também entrou com uma ação civil contra Dani Calabresa por danos morais. As coisas pareciam melhorar para Márcio Smelling, mas outros 4 casos contra ele ainda seguiam em andamento. E em 2024, o Ministério Público denunciou Smelling por violência psicológica e perseguição contra mulheres que o acusaram. Ele também foi proibido de citar o nome de Dani Calabresa e das outras mulheres envolvidas. Bom, o ano virou e Smelling voltou a ser réu, dessa vez por violência psicológica e perseguição contra as 4 mulheres que o acusaram de assédio sexual em 2020. Já no processo de assédio sexual, a defesa entrou com pedidos que foram analisados pela Justiça e, no fim, o caso acabou sendo suspenso antes mesmo das audiências com as vítimas. Existiam discussões dentro do próprio sistema judicial sobre haver ou não base suficiente para a acusação seguir. Enquanto tudo isso acontecia, o caso da Dani Calabresa acabou ficando sem solução na justiça e prescreveu, ou seja, não podia mais ser julgado, e os outros casos foram sendo desmembrados em processos diferentes, cada um seguindo o seu próprio caminho, até que chegamos a este ano e as novas atualizações a favor de Márcio Smelling começam a aparecer. Márcio foi vítima? 2026 chegou e depois de todo o rolo envolvendo esse caso, tantas versões, conflitos e discussões, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu absolver Márcio Smelling de 2 acusações de assédio sexual, restando então apenas uma. E ele, é claro, se pronunciou sobre isso. Dessas 3, 2 já estão prescritas há muito tempo. Foi uma armação para chegar em determinado momento e elas serem descartadas, né? E aí sobra uma que não faz nem sentido estar ali. Né? É uma do qual eu nem era chefe e não tem nenhum relato ali que seja assédio, e inclusive o Ministério Público já pediu a absolvição desse. Isso significa que tudo foi resolvido? Obviamente não, até porque parte das acusações nunca sequer chegou a ser analisada pela Justiça, enquanto outras foram arquivadas por questões técnicas, e o próprio processo teve várias idas e vindas ao longo dos anos. Márcio Smelling também comentou sobre quem dizia que ele não foi inocentado, só não foi julgado, e resgatou uma fala que já tinha feito lá em 2023 no seu pronunciamento. Ela lançou essa aí de, isso chega até mim, que não foi absolvido. É engraçado como serve para um, serve para outro, né? Quer dizer, você pode ter processos anulados por várias outras razões, sem ter um veredito de culpado e inocente, e com isso você pode chegar até a presidência da República. Mas no meu caso, não. Se o processo não pode prosseguir com aquelas pessoas, seja qual razão for, aí não é como significa que eu sou inocente. Não é isso? Mas significa, né? Porque não existe meio grave. Uma pessoa é culpada, uma pessoa é inocente. Se ela não é culpada, inocente é. Falou publicamente da morosidade da justiça nesse caso. Você acha que isso é muito importante? Isso está sob pressão? Você acha que a morosidade da justiça não é a morosidade da justiça? Nesse caso, a morosidade da justiça é uma morosidade provocada por elas. Provocada. Eu acho de verdade que elas estão, e é importante que eu denuncie isso aqui ainda em 2023, quando o caso ainda está na delegacia, porque eu tenho certeza que esse discurso virá. Que é, quando eu não for condenado, vai vir o discurso de que a justiça é lenta, de que eu escapei por uma manobra jurídica. Elas manobram juridicamente esse caso para que o caso se prolongue. Esse caso estava para a conclusão do Ministério Público em 31
de agosto de 2022. O que elas fazem? Pedem que volte para a delegacia para ouvir 2 testemunhas. 2. Uma não aparece, mas estava na entrevista do Metrópolis. A outra não aparece, mas estava em Brasília. E se essa segunda que está em Brasília, a carta precatória para ouvi-la volta por endereço errado. Como é que volta por endereço errado? Uma pessoa que é conhecida de todas que estava em Brasília na comitiva. Aí sabe o que acontece agora? E eu vou falar e pronto. Elas desistem das 2 testemunhas. Um processo que é atrasado 9 meses para ouvir 2 testemunhas e depois elas desistem. A quem interessa atrasar o processo 9 meses? Se não a elas, para que não sejam analisadas com lupa, analisadas e confrontadas as dezenas de incongruências, inconsistências, mentiras, contradições desse processo. Esse processo não ser analisado não é bom para mim, é bom para elas. Eu só discuto no mérito, eu não discuto prescrição, eu não discuto nada que me livre por outra via que não seja um mérito, eu só discuto mérito. Mas elas estão trabalhando diariamente para que isso caia no limbo jurídico e não seja julgado. Nesse caso, ele é todo do avanço. O acusado procura a justiça, depois ele que quer que a justiça ande, as vítimas, em vez de aumentar, diminuem. O que falta as pessoas enxergarem que esse caso está totalmente estranho? Vale lembrar que Mellen chegou a receber 8 acusações, porém, no ano passado, o MP já tinha desistido de seguir com elas. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, não ficou comprovado no processo que houve constrangimento por parte das supostas vítimas, nem que Márcios tenha usado posição de poder nas abordagens, levando para o lado de favores sexuais. Em alguns pontos, o promotor ainda relatou, com base no inquérito, que algumas dessas mulheres teriam tomado a iniciativa de flertar com Mellen em diálogos de intimidade recíproca, com abordagens até mais diretas de conotação sexual. Pois é, né? Não existe santo nesse meio. A juíza responsável pelo caso não concordou de início e chegou a marcar audiências, mas a defesa de Márcios pediu o encerramento e conseguiu suspender tudo temporariamente. Depois, até ela voltou atrás e decidiu analisar só um dos 3 casos. O processo veio de um inquérito com várias acusações e o ator chegou a virar réu em 2023. Antes disso, a TV Globo investigou internamente e disse que também não comprovou o assédio. E no início, apesar da denúncia ter vindo a público pelas supostas vítimas, quem acionou a justiça primeiro foi o próprio Márcios pedindo reparação. Ou seja, parece que as coisas estão caminhando a favor dele, mas a realidade é que mesmo com decisões favoráveis, a opinião pública ainda pesa bastante contra ele, né? E tudo indica que isso ainda vai continuar. Interessante, né? Ela diz que por causa de 7 meses os casos não serão avaliados. Se só aquela manobra de 9 meses não tivesse sido feita, o caso teria sido avaliado. Então quem é que provocou a prescrição? Mas Márcio segue rebatendo e mostrando provas que são a seu favor. Enquanto isso, pedem para, sei lá de novo, claramente tentavam mudar a temperatura, 30 de março de 23, tá? Claramente tentavam mudar a temperatura aqui e ter um plano para influenciar a justiça, uma vez que a acusação é cheia de mentiras comprovadas. Mudam a narrativa e fazem um espetáculo midiático e de pressão política, que é lá da Brasília, sem nenhuma prova, apenas jogando com o emocional e tentando comover. Tudo em Brasília, para um portal de Brasília, com um jornalista de Brasília e conseguindo audiência em ministério, bem longe da Justiça do Rio. Entendo. Pedir para levantar o sigilo do processo é ótimo, dos dois, do Cílio também, mesmo que neguem, mostra que elas têm muito a esconder. A verdade é que depois do vídeo que postou, que tem pouco mais de 42 minutos, algumas pessoas já passaram a ver o caso de outra forma e alguns já até falam que ele realmente foi uma vítima. Se elas não foram para Fora de Hora, eu parei de trabalhar com elas em janeiro de 19. Se você quiser considerar o último episódio do canal, a exibição foi abril de 19. Um pouquinho depois do casamento. Então, teoricamente, estaria prescrito. Então não dá para entender a cambalhota da promotora. Porém, me gravou na minha casa em fevereiro de 2020. Faz um monte de queixas aí de 2019 em diante, tendo ela uma relação comigo até fevereiro de 20, que eu só trabalhei até janeiro de 19, não prescreveu. Então, essa acusação não tem o menor sentido. Mas você entende? Eu já denunciava isso 3 anos atrás, tanto que, supostamente, na decisão agora, é reconhecida essa prescrição. Eu não coloco a minha mão no fogo nem pelo Márcios Mellen nem pela Dani Calabresa. O meu papel aqui é trazer para vocês os fatos e vocês decidam aí se ele é inocente ou não, ou se ainda falta comprovar mais alguma coisa. Mas convenhamos, seria bem mais simples para a justiça apenas punir ele, já que praticamente todo mundo o tratava como culpado e essa era a decisão que a imprensa esperava na época. Então, para ter acontecido toda essa reviravolta, é porque realmente não encontraram
encontraram algo concreto para sustentar isso. Enfim, agora resta saber se Mellen vai conseguir se reerguer de vez e retomar a carreira. Bom, isso só o tempo vai dizer. E você, o que você acha nesse caso? Mellen foi uma vítima ou ele tem culpa no cartório? Ou não tem santo nessa história? Comenta aqui, eu quero saber. Gente, que babado, hein? E agora, depois dessa, ele é culpado ou inocente? O que vocês acham? Eu vou deixar para vocês aí nos comentários falarem o que vocês acham sobre esse assunto. Gente, eu não sei nem o que falar, sabe? Porque tudo agora tá virando o jogo pro lado do Mellen, né? Ele tem provas, ele tem argumentos e tá provando que é inocente, no caso, né? Que foi coisa da cabeça da Calabresa. Ela fez como não tô comparando, tá, gente? Mas ela fez parecido o que a Juliana fez lá no The Noite, né? Então, assim, eu fico meio com o pé atrás depois do caso da Juliana, né? E agora, com essa reviravolta nesse caso aí, foi tudo arquivado, o processo foi arquivado, não foi pra frente. A juíza determinou a arquivação do processo. Então, assim, tudo leva a crer que foi uma armação para tirar o Mellen da jogada, da mídia, sabe? Uma vingança por ela ter saído da Rede Globo, então ela fez isso aí, porque parece que, como ele falou no vídeo, ela saiu da Rede Globo para ele. E depois veio essa acusação, né? Mas deixa aí nos comentários a sua opinião, o que você acha desse caso? Ele é culpado? Ele é inocente? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito. Um beijo, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.